Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 437, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então nós estamos terminando o tema O Vingador. O próximo tema, Magos e Feiticeiros. Mas antes disso, nós temos que terminar o tema O Vingador. Mas antes disso, eu quero mostrar para você mais um quadro. Olha para você ver, ó. Aqui parece uma máquina. Então, olha só para você ver. Um lago, uma selva lá no fundo, depois tem uma casinha cá em cima, assim, ó, lá em cima no fundo tem uma casinha. Depois tem um lago, né? Tem uma represa cheia de pedras do lado. Também esse quadro é um quadro de um pé de framboyã. Framboyã é uma árvore típica da França, né? É uma árvore francesa que os franceses trouxeram na época da colonização do Brasil. É óbvio que vieram para cá, né, muitos franceses, espanhóis, portugueses. Então eles trouxeram muitas coisas, cana, eucalipto, né? Cada país trouxe para o Brasil algumas iguarias deles, vamos dizer assim, né? Enfim, plantas, animais e tudo mais, né? Então é um framboyã, só que esse é um framboyã vermelho. É um vermelho assim, bordô, bem fechado. Aquelas flores, é um vermelho assim bem fechado, que significa um vermelho já no final da vida dele. Porque o vermelho na flor, quando nasce, é bem clarinho. E com o passar dos dias, ele vai fechando a cor. Mas eu gosto de mostrar para você essas coisas, né? Então você observe bem esse desenho, depois você vai perceber o final desse quadro. Acredito que no próximo trabalho de amanhã esteja pronto. Vamos ver. Então, olha só para você ver, só que nós temos que terminar aqui. Hermínio Miranda, ele diz-nos assim: assistimos às vezes à vingança indireta, sem poderem, por qualquer razão, atingir a vítima visada. Os cobradores alcançam-na, fazendo sofrer aqueles que a cercam. Então, os cobradores cercam você, fazendo sofrer aqueles que te cercam. Às vezes, você encontra-se em oração, mas os cobradores, os obsessores, por isso que dissemos no vídeo anterior que o obsessor e o cobrador, eles têm muito em comum, que praticamente são assim, tão idênticos, mas tão idênticos, que chega a ser até imperceptível a forma de trabalho deles. Pois observa para você ver o Vingador. Ele, quando percebe que não consegue te afetar, ele procura afetar aqueles que estão à tua volta, como por exemplo amigos, familiares, ali dentro do teu lar, eles procuram afetar alguém. Agora, eles só conseguem perseguir
alguém que está à sua volta, a partir do momento que também esses à tua volta desestruturado se mostre. Porque caso contrário, eles também não têm acesso. Mas você percebe, é ou não é uma obsessão? É óbvio que é uma obsessão. E se não fosse uma obsessão, nasceria ali um conflito obsessivo terrível. Porque aquele que sofre sem conhecimento dos desígnios de Deus, sem conhecimento de causa e efeito, de ação e reação, ao desencarnar, que toma conhecimento de que foi atacado por fulano, cicrano ou bertano na erraticidade, eles partem para cima desses espíritos também, porque eles não perdoam, porque não tem conhecimento. Então não se exige, não se cobre nada desses que conhecimento nenhum possui. Aqui na Terra nós temos que agir dessa forma. Eu não exijo, eu não cobro nada de ninguém que, sabendo eu que não tendo o conhecimento que eu tenho, eu não cobro nada da pessoa. Às vezes, eu me prejudico, porque eu guardo aqueles sentimentos todos comigo. Mas, por eu me colocar no lugar das pessoas e perceber que elas não conseguem assimilar como eu assimilo, obviamente, eu guardo aqueles sentimentos todos comigo e as pessoas vão embora todas alegres, felizes. E eu entro para dentro da minha casa, eu me tranco, aí é o momento da absorção. Então, eu enfrento certas situações de absorção, porque eu sou o portador dessa faculdade. Eu absorvo essas energias deletérias das pessoas. Então as pessoas chegam totalmente impregnadas. E eu, por ser muito egoísta, eu absorvo quase que tudo que a pessoa está sentindo. Depois, aquela absorção demora 2, 3 dias para sair do meu organismo. Uma amiga minha, eu entendo, porque essa amiga minha não tem o conhecimento que eu tenho, mas ela manda mensagens para mim, e no dia de hoje, ela manda mensagem para mim e eu não respondo. Mas por que eu não respondo? Porque eu não estou bem. Então, eu não estando bem, eu não respondo. Mas hoje, ela me mandou a mensagem da seguinte forma: me mande notícia tua. Estou preocupado com você. Ou dói responder. Você entendeu? Então veja bem, mande notícia tua, porque eu estou preocupado com você. Ou dói responder.
É óbvio que se ela tivesse dito assim, mande notícia tua, estamos preocupados com você. Não fique tantos dias sem nos dar informações tua a respeito de você. Pronto. Eu responderia na hora. Mas a partir do momento que ela disse, mande notícias tua, estou preocupado com você. Ou dói mandar notícias. Ora, ali ela já jogou fermento no leite. Porque nós temos que aprender a nos dirigir às pessoas. Porque a forma como nós nos dirigimos, a resposta vem. Então, a mensagem está aí. Então não pense que é você que eu estou dizendo que a mensagem está aí, não. Porque é uma outra amiga que eu tenho. Mas, na verdade, não é uma amiga tanto quanto você. Respeito todo mundo, né? Mas sou muito sincero. Eu tenho uma amiga que é um reencontro de vidas passadas aqui nesta existência. É uma amiga que, se eu pudesse, eu daria a minha vida para salvar a vida dela. E eu acho que ela também daria a vida dela para salvar a minha. Porque essa amiga minha que eu estou dizendo agora, que não é esta amiga que me exigiu esclarecimento anterior, essa amiga, ela teve a oportunidade ou o desprazer de, numa existência lá atrás, ter sido mãe minha. Mas diga, Luiz, quem é essa criatura? Eu não posso. Gente, eu vou desencarnar com tanta coisa aqui na minha cachola. Mas e ela sabe? Sabe. Sério, sério. Mas então essa amiga mãe é essa amiga que me exigiu hoje e que me cobrou numa mensagem é outra, que tenho um grande respeito por ela, pelo esposo dela, pela filha dela, pela mãe dela, por família toda dela. Mas aquele momento nós temos que saber fazer a pergunta, nós temos que nos colocar no lugar da pessoa. Aí você pode me dizer, mas não tem nada a ver com o que você está tratando. É óbvio que tem a ver. Porque veja bem, olha só a sabedoria. As trevas, elas têm feito de tudo para me desestruturar. Mas, graças a Deus, eu estou tentando me manter na linha. Tomara que o trem não me pegue. Né? Com disciplina, na renúncia. Quem me conhece sabe que eu vivo na renúncia. Era para você viver na renúncia, sim, Luiz? Não era. Não era. Porque o mínimo nós temos o direito de ter. Agora eu posso dizer a você, conforme eu vivo, praticamente nem o mínimo tem dia que eu não tenho. Mas você não tem porque você não quer ou porque você renuncia? Porque eu renuncio. Porque eu tenho condições de ter uma vida mediana para cima.
Eu tenho condições, graças a Deus. Mas eu não quero. Eu não quero. Nada se compara, é óbvio. Pelo amor de Deus, eu vou fazer uma colocação aqui. Francisco de Assis, quando nasceu, né, em Assis, na Itália, vou abreviar, herdeiro de um império do senhor Bernardone, um império imenso. Ele abriu mão de toda a fortuna do pai. Ele era o único filho herdeiro de tudo. Ele abriu mão de tudo para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez, sua mãe o encontrou. Desculpe, um arroto aqui, desculpe, tá? Se for outro, ia cortar a imagem. Eu não corto, não. Uma vez a sua mãe entra em seu quarto e o tapete dele era um tapete do quarto dele, tudo persa, né? A roupa toda da cama persa, tapete persas, tapete de quase 15 centímetros de espessura. Sua mãe um dia entra em seu quarto, porque percebeu que ele, né, demorou um pouco para acordar, mas na hora que ela entrou, ela viu que ele tinha afastado aquele tapete persa e dormia no chão. Nosso Senhor Jesus Cristo, gente, não tinha sequer um travesseiro para encostar a cabeça. Muitas vezes foi visto dormindo encostado com a cabeça em uma pedra. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Não é errado você ter o que você tem. Não. Você tem 10 aviões, compre mais 10. Você tem 20 mil funcionários, conquiste mais 20 mil funcionários. Nós temos que aprender uma coisa: a administrar a nossa vida, a administrar os nossos bens materiais. Nós temos que aprender a administrar o dinheiro. Nós temos que aprender a administrar o poder e não permitir que o dinheiro, o poder e os bens materiais nos administre. De forma que eu, simbolicamente, sozinho fisicamente, tenho meus filhos, mas são todos casados, tenho uma outra filha que eu posso dizer que já há alguns anos que eu não a vejo, mas é minha filha, né? Mas os outros 3 filhos meus são casados. Então eu sozinho fisicamente, eu renunciei à vida material. Você não pode renunciar, mas eu posso. Porque pode ser que você não saiba administrar como tem que ser administrado. Porque administrar não significa que você deve virar um mendigo. Não, porque mendigo eu não sou. Eu sei me comportar. Mas se você me conhecesse, você veria que eu não sou nada disso aqui que você está assistindo. Tem amigos que ficam bravos comigo. Filhos ficam bravos comigo. Eu tenho condições financeiras
de ter muito mais coisas, mas eu não quero. Você sabe por que eu não quero, meu bem? Porque eu aprendi com o Marcílio Colombaroli, que está aqui comigo. Dê asa a médiums para você ver o que vira. Ele voa e depois ele não volta mais. Porque nós médios achamos que valemos alguma coisa. Nós médios achamos que prestamos. Você entende por esse lado? Nós médios achamos que somos melhores que nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos médios das trevas estão se destacando ultimamente, principalmente nesse final de ano de 2024. É engraçado que eu fico a pensar por qual objetivo, qual o interesse desses médiuns buscar o meio de comunicação e permitir que um Exu tranca a rua, tranca porteira, se manifeste ali ao vivo para dizer asneiras. E o interessante é que milhões de pessoas curtem. Isso é tudo obra das trevas. Então nós temos que administrar. Eu me sinto bem conforme vivo. Porque se eu não me sentisse, eu já teria dado um jeito. Então, quando os vingadores e os obsessores, percebendo que não têm eles acesso ao obsidiado, porque o obsidiado encontra-se equilibrado, disciplinado, eles procuram aqueles na família ou nos amigos que estejam desequilibrados moralmente, psicologicamente, e ataca eles para pôr tudo a perder. Então isso é ou não é uma obsessão? É óbvio, pois veja, alcançam-na fazendo sofrer aqueles que a cercam e que, por suas falhas pessoais e por suas conexões espirituais com a vítima, são impiedosamente sacrificadas ao ódio. Vítimas sacrificadas ao ódio. Só que essas vítimas aqui não são aquelas alvo das trevas, alvo dos obsessores, e sim aqueles que, próximo às vítimas do alvo e também os obsessores, foram pegos por descuido. De um pobre irmão envolvido em antiguíssima trama vingativa, alguém ouviu dizer certa vez. Olha só. De um pobre irmão envolvido em antiguíssima trama vingativa, alguém ouviu dizer certa vez. Sou o responsável por todas as dores que os teus vêm sofrendo há muito tempo. Você acha
que essa família, que durante muito tempo, que sofreu e sofre nas mãos desse vingador ou desse obsessor, você acha que se eles, ao retornar à pátria espiritual e não perdoar esses nossos irmãos, você não acha que esses nossos irmãos podem se transformar em obsessores desses irmãos que voluntariamente os perseguiram? Estamos dizendo isso embasado na questão quando Hermínio Miranda nos diz assim: consideramos diferentemente o obsessor e o vingador, embora tenham muito em comum nos seus métodos de ação e no que poderíamos chamar de suas filosofias, eles diferem sutilmente. Obsessão, muitas vezes, é vingança. Hermínio Miranda dizendo. Nós já debatemos isso. Obsessão, muitas vezes, é vingança. Mas a vingança é necessariamente um processo obsessivo. Voltamos. Mas a vingança não é. É aí que mora o perigo, porque é. Mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. É sim. A vingança é um processo obsessivo, sim. Já dissemos isso nos vídeos anteriores e nós não vamos abrir mão dessa questão aqui agora. Não sabemos por qual motivo Hermínio Miranda deixou essa questão conforme ela aqui se encontra. Mas é preciso nós raciocinarmos, né? Então, a vingança mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. Não sei se me faço, mas a vingança não é necessariamente um processo obsessivo. É, sim, um processo obsessivo. Vamos para o próximo vídeo dar sequência nesse assunto.